Boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa aula e o nosso conteúdo hoje é sobre plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês já até me perguntaram alguma coisa sobre plano cartesiano e aí nós vamos estar aprofundando agora, esclarecendo mais algumas dúvidas. O que é um plano cartesiano? Plano cartesiano são duas retas que se cruzam. Essas retas formam um ângulo de 90 graus. Elas são retas perpendiculares que se cruzam formando aqui um ângulo de 90 graus. Essas retas, ela tem nomes que são eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Como essas retas, ao cruzar, formam quatro partes, essas partes têm nome, que são os quadrantes. E esses quadrantes a gente fala em sentido anti-horário. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, dentro de um plano cartesiano, a gente vai representar pontos, a gente vai marcar pontos. E estes pontos, por exemplo, o número real A é chamado de abscissa do ponto P. Então, o que eu falei para vocês aqui em cima? O eixo X é a abscissa, o eixo Y, ordenada. E quando você tem os dois, ou seja, quando você forma um ponto, isto daqui ele é chamado de coordenadas. Então, eu vou representar esse ponto P. Este ponto P nosso é representado por A e B. Então, quando a gente representa um ponto, a gente tem que ter muito cuidado, porque sempre vem primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Eu não posso inverter a ordem disso aqui. Eu não posso trocar, eu não posso colocar Y primeiro para depois colocar o X. O segundo aqui, o número real B é chamado de ordenada de P. Então, aqui, ordenada, é o valor de Y. Os números reais A e B são chamados de coordenadas, que é o próprio ponto, não é? Então, nós temos aqui a representação num plano. Então, aqui, o ponto A está associado ao par ordenado 2 e 3. Então, nós vamos representar o ponto A. Quando eu vou representar um ponto, eu vou fazer um tracejado ligando duas retas paralelas. Esta reta aqui, paralela aqui, ela é paralela ao eixo Y. E esta é paralela ao eixo X. Tracejando, eu não posso riscar isso aqui, fica errado. Eu só vou ligar se estiver pedindo para ligar os pontos, para formar um desenho. Mas fora disso, para poder encontrar pontos, a gente não pode riscar, a gente só pode tracejar. Então, meu ponto é 2 e 3. 2 para X e 3 para Y. Então, onde encontrou está meu ponto A. O ponto B, menos 2 e 4. Então, onde que está o menos 2? No eixo X, à esquerda. Menos 2 e 4. Depois, o ponto C, menos 1 e menos 2. Então, vamos lá. Menos 1 para X e menos 2 para Y. Aqui está o meu ponto C. O ponto D, 6 e menos 3. Então, é 6 para X e menos 3 para Y. Aonde encontrou está o meu ponto D. Agora, eu chamo atenção para esses dois pontos aqui, porque nós temos lá 3 e 0. O outro, 0 e menos 5. Então, esses pontos, eles vão estar sendo marcados no próprio eixo. Então, aqui, o primeiro, o ponto E, ele está no ponto 3 e 0. Então, é 3 para quem? Para X e 0 para Y. Então, o ponto é 3 para X e 0 para Y. Então, ele está no eixo X, no 3. E o ponto F é 0 e menos 5. Menos 5 para quem? Para Y. Então, olha, eu vou no eixo Y e vou marcar ele lá no menos 5. Dentro também dessa parte de plano cartesiano,
nós temos ali o que foi colocado para vocês. O ponto P pertence ao eixo das abscissas. Quando que ele vai pertencer ao eixo das abscissas? Quando a gente tiver apenas o valor da abscissa e o valor da ordenada, ele vale 0. Então, aqui, menos 1 e 0, e aqui, 2 e 0. Agora, aqui, o ponto P pertence no eixo das ordenadas. Então, quem que é? O 0 para x e o b para y. Então, está no eixo do y. Então, aqui nosso ponto 0 e 3. Então, 0 para x e 3 para y. E aqui, 0 e menos 2. Então, está no eixo y, no menos 2. Também nós temos uma outra situação, que é o que a gente fala de bissetriz. O que é uma bissetriz? É uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus foi dividido ao meio. E essa bissetriz aqui, ela está pertencente ao primeiro e ao terceiro quadrante. Então, o que a gente vai observar aqui com relação a esses pontos dessa bissetriz? Por exemplo, este ponto aqui, 1 e 1. Este outro aqui, 2 e 2. Este, 3 e 3. Menos 1, menos 1. Menos 2 e menos 2. O que a gente conclui? Que quando nós traçamos uma bissetriz que passa pelo primeiro e o terceiro quadrante, as minhas coordenadas são iguais. O que são coordenadas? O valor de x e o valor de y. Observando que elas são iguais, 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, e assim ele vai infinitamente. Agora, quando a nossa bissetriz, ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante, segundo e quarto quadrante, bissetriz, tá vendo? Tá cortando aqui o meu ângulo, dividindo, aliás, o meu ângulo ao meio. Então, olha só o meu ponto. Menos 1 e 1, menos 2 e 2. Aqui embaixo, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. O que a gente conclui das minhas coordenadas? Elas são o quê? Simétricas. O que são simétricas? É valores opostos. Vocês observam que aqui eu tenho um ponto, ele é formado por número negativo e positivo. Negativo e positivo, ou seja, menos 1 e 1. Aqui já é o contrário, né? No quarto quadrante, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. Então, é isso aí, meu povo. Sobre plano cartesiano, o que vocês têm que ter em mente, que não pode misturar, confundir, é que primeiro você representa o valor de x e depois o valor de y. E não podemos, na hora que você vai traçar o seu ponto, você não pode riscar, fazer uma reta nisso aqui. Você traceja, encontrou, você está marcando o seu ponto. Eu vou deixar para vocês agora um roteiro, para vocês estar resolvendo, e eu vou estar à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!